São Paulo não descarta a contratação de Luciano Vietto. O vídeo de hoje do canal da Nicola fala mais sobre o tema e destaca uma nota emitida pela VaideBet. A patrocinadora do Corinthians enfim quebrou o silêncio sobre todas as polêmicas dos últimos dias. Quero te contar também sobre Michael, ex-atacante do Flamengo, de saída na Arábia Saudita. Notícia muito ruim no Palmeiras. Já Felipe Coutinho desembarca no Rio de Janeiro e fala sobre a chance de jogar no Vasco. Preciso te contar ainda sobre a possibilidade de Bruno Henrique trocar o Flamengo pelo futebol da Turquia. Renovação de contrato de Júnior Santos no Botafogo emperrada. Reforço muito perto do Atlético. As últimas do Cruzeiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, usar o espaço para comentários para escrever o que você quiser. Combinado? Quero contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Tô colocando na tela partidas dessa sexta-feira com os meus palpites. Na Série B tem América e Santos, vou de empate. Na Série D tem Serra e Ipatinga, vou de vitória do Serra. E no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino tem Red Bull Bragantino e Corinthians, vou de vitória do Corinthians. Para fazer sua fezinha na aposta ganha simples, pega o link que está no comentário fixo, faz o cadastro, depositou 100% dessa grana volta em bônus para você, com a lembrança de que o bônus máximo é de R$200, você precisa jogar com responsabilidade e ter mais de 18 anos. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é que Roger Guedes e Gabriel Pereira estarão no estádio do Corinthians na próxima semana para assistir ao Timão contra o Racing, partida da Sul-Americana em que o Corinthians precisa vencer para assegurar o primeiro lugar do grupo e passagem para a fase de mata-mata de forma direta. Não é mais do que uma visita, tá? Vale a lembrança de que Paulo Pitombeira e o presidente Augusto Melo se reaproximaram recentemente e o Augusto fez o convite. Esse convite foi estendido aos atletas e foi aceito. Quero contar que o Rodrigo Caio está muito perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio. Últimos detalhes estão sendo ajustados para que o atleta tenha um contrato até dezembro, salário pequeno, o restante atrelado à produtividade. Rodrigo que não joga por conta de problemas no joelho desde a virada do ano quando deixou o Flamengo. Quero contar ainda que Zeca não é mais lateral do Vitória. O jogador teve seu contrato rescindido nas últimas horas por opção do próprio Zeca. Ele tem sido muito vaiado, perseguido por torcedores do Vitória. E essa situação o incomodou e levou o caso para a diretoria, que optou por essa rescisão de forma amigável. A saideira do giro de notícias diz respeito à Puma, que está em busca de novos clubes no futebol brasileiro. Um praticamente certo para 2025 é o Red Bull Bragantino. O Red Bull tem contrato com a New Balance até a metade do ano. Esse contrato, para falar a verdade, acabou em dezembro, mas havia uma cláusula de prorrogação por mais 6 meses e o Red Bull fez valer esse acordo. Então, a tendência é que o time de Bragança Paulista não tenha fornecedor de material esportivo nos últimos 6 meses desse ano e passe a ser patrocinado, ter como fornecedora de material esportivo a Puma, que também negocia um acordo com o Santos, embora é preciso dizer que Marcelo Teixeira seja um defensor da continuidade da Umbro, com quem o Peixe tem contrato há 6 temporadas. Bora falar agora sobre o São Paulo, que sondou a situação de Luciano Vietto, informação trazida por um jornalista argentino chamado Uriel Iucci e confirmada por mim junto a um dirigente do São Paulo. Só para lembrar, o Vietto tem 30 anos de idade, argentino, atacante de lado de campo e vive uma fase espetacular. É bem verdade que na segunda divisão do futebol saudita, temporada atual de 15 jogos, 17 gols e mais 3 assistências. O time dele, o Al-Qadiash, subiu com facilidade para a primeira divisão. Mesmo com 17 gols em 15 partidas, o Vietto nem foi o artilheiro máximo da equipe, sim o segundo colocado. O primeiro artilheiro disputou 21 jogos com 25 gols. Contrato do Vietto lá na Arábia se encerra em 30 de junho e ainda não há uma definição sobre a sua permanência. É natural que ele tenha essa proposta de renovação, até porque o Al-Qadiash está de volta à elite do futebol saudita. Mas diante dessa indefinição, o nome foi sugerido, agrada ao São Paulo, especialmente porque Luiz Ubeldia, o técnico tricolor, gosta bastante do Vietto. Não dá para descartar essa possibilidade, embora seja uma operação não tão simples.
Só para arrematar, é legal contar que o atleta, o Vieto, já passou por Racing, Vila Real, Atlético de Madrid, Sevilha e Sporting antes de se mudar para a Arábia Saudita. Por lá ele já esteve no Al Hilal e no Al Shabab. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que fechou a compra do zagueiro João Marcelo, 23 anos de idade, atleta que pertencia ao Porto, estava emprestado há quase um ano pelo Cruzeiro. O empréstimo aconteceu na metade do ano passado e se encerraria em junho. O Cruzeiro se antecipou, fez a opção de compra e garantiu a permanência do João Marcelo até dezembro de 2028. Inclusive nas redes sociais, o Cruzeiro brincou com a situação, afirmando, abre aspas, agora o nosso zagueiro, sem risadinha, pode sorrir. João Marcelo assinou o contrato, em definitivo com o Cruzeiro, vamos junto, xerife. João, que tem 24 partidas desde que foi contratado por empréstimo, sendo 16 delas como titular. Importante lembrar que desde a chegada do Seabra, o João ganhou espaço e se tornou jogador importante dentro do elenco. Bora falar agora sobre o rival. O Atlético Mineiro está perto de fechar a contratação de Júnior Alonso, pelo menos é o que garante meu amigo Everton Guimarães. Ele contou que os detalhes, as cifras entre Atlético e Krasnodar estão praticamente fechadas. 1.200.000 euros ou 6.700.000 reais para a aquisição do atleta paraguaio de 31 anos de idade, que havia sido comprado pelo mesmo Krasnodar junto ao Atlético por mais de 8 milhões de euros. O Júnior tem só mais um ano de contrato por lá e gostaria de voltar ao Brasil. As tratativas estão em estágio de fato avançado. Embora o Krasnodar esteja num momento super importante, nesse sábado ele disputa a última rodada do Campeonato Russo. Nesse momento é o terceiro colocado, mas recebe em casa o primeiro, o Dinamo Moscou. E em caso de vitória e de tropeço do Zenit, dá até para imaginar o Krasnodar como campeão russo, algo inédito. Só para arrematar, algo polêmico. O Atlético e a Adidas lançaram nas últimas horas o segundo uniforme do Galo, com uma campanha através de um vídeo bem bacana. O problema é que esse vídeo tem mais uma provocação ao Cruzeiro. E o fornecedor de material do Atlético, a Adidas, também é fornecedor de material esportivo do Cruzeiro. A referência, em meio ao vídeo, a provocação nesse vídeo diz respeito ao horário de um relógio, um despertador, que marcava 9 horas e 2 minutos, numa alusão ao 9-2 que o Atlético colocou no Cruzeiro em 1927, é a maior goleada da história do Clássico. Só para lembrar, não é a primeira vez que a Adidas cutuca o Cruzeiro. Ela, recentemente, no lançamento de uma outra camisa do Galo, chegou a se referir ao Atlético como o maior de Minas. Isso vai dar ruim, hein? Bora falar agora sobre a renovação de Júnior Santos, que está travada. Ontem, aqui no canal, ou melhor, na manhã dessa sexta-feira aqui no canal, contei para vocês sobre a proposta do Cruzeiro, 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Assegurei também que o Júnior Santos gostaria de se mudar para o Cruzeiro porque teria um salário muito maior. Pois bem, John Textor usou suas redes sociais para desmentir a notícia, afirmando que era uma inverdade total. Conversei com pessoas próximas ao Júnior Santos e vou trazer todos os detalhes. Júnior ganha 370 mil reais por mês no Botafogo, é um dos menores salários do elenco. Ele ganha menos, por exemplo, do que o Pablo e do que o Alexander Barbosa, que são dois zagueiros. Não bastasse isso, a proposta que o Botafogo fez para renovar o contrato, que termina em dezembro do ano que vem, foi de 550 mil mensais. Só que o Júnior Santos já teve oferta de 750 mil do Grêmio no início do ano e de 800 mil reais do Cruzeiro nas últimas horas. Diante desse cenário, o Júnior Santos já disse que não renova com o Botafogo e se não houver de fato a venda, nenhum reajuste generoso, compatível com essas outras ofertas, o Júnior vai aguardar até a metade do ano que vem, quando vai poder assinar um pré-contrato para deixar o clube de graça. Só para lembrar, Júnior Santos vive uma temporada espetacular com a camisa do Botafogo. São 9 gols em 9 jogos na Libertadores da América. Se a gente somar também os outros jogos, 29 partidas, 16 gols e 4 assistências. Só para arrematar sobre o Botafogo, John Textor busca um comprador para os 45% a que tem direito em cima do Crystal Palace. Tudo porque o dono da SAF do Botafogo tem a vontade de comprar o Everton, clube inglês, com quem a 777 tinha negociações avançadas. A 777 foi recusada pela Federação Inglesa e o Everton vive esse dilema. Hora de falar sobre Bruno Henrique e a chance do atacante do Flamengo ir parar na Turquia. Nas últimas horas surgiu nas redes sociais a notícia de que Alex, ex-comandante das categorias de base do São Paulo e ídolo do Cruzeiro, do Curitiba e do Palmeiras, ele virou técnico, você sabe, né? Pois bem, ele tem um acordo com o Antalyaspor e um dos seus primeiros pedidos como técnico do time turco seria a contratação do Bruno Henrique, atacante que renovou no fim da temporada passada seu contrato com o Flamengo depois de uma enorme novela.
Não consegui a confirmação com o Denis. Vou até dar uma olhada no meu WhatsApp aqui, que eu tinha mandado mensagem para o Denis. Perguntei aqui, ele responde. Perguntei, esse papo de Bruno Henrique no Antalyaspor é quente? A resposta veio agora, nada. Então não há uma confirmação por parte do representante oficial do Bruno Henrique, embora é importante que se diga, o Denis, que mora em Minas Gerais, esteve nessa semana no Rio de Janeiro conversando com o Bruno Henrique. Estou tentando descobrir o real motivo da negociação ou da visita do empresário ao BH. Bruno Henrique, que perdeu um pouco de espaço no Flamengo, não tem sido titular, especialmente depois da chegada do Tite, que prefere usar o Everton Cebolinha nessa função. Gostaria de saber a sua opinião. O Bruno Henrique não é mais imprescindível no Fla? Você toparia negociá-lo em quais circunstâncias? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de falar sobre um outro Bruno. Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, uma péssima notícia. Nessa sexta-feira, o Verdão anunciou que o atacante, durante um jogo treino, nas últimas horas, acabou por romper o tendão patelar do joelho esquerdo. Isso aconteceu após um trauma em meio a um jogo treino. O Bruno estava voltando de uma lesão, só para lembrar. O Palmeiras comprou o jogador, que pertencia ao Eduardo Uran, por 4 milhões e 800 mil euros. Negociação por 100% dos direitos econômicos, que equivaleu na virada do ano a 26 milhões de reais. Bruno era pretendido por vários clubes depois de uma bela temporada com a camisa do Cruzeiro. Mas, no segundo jogo pelo Palmeiras, ele sofreu uma lesão séria no gramado do Allianz Parque. Foi inclusive o motivo de uma enorme guerra entre W Torre e Palmeiras por conta do gramado do Allianz, que foi todo trocado. O Bruno estava praticamente recuperado dessa lesão, que o tirou por meses de campo, até que houve essa lesão na manhã dessa sexta-feira. É caso cirúrgico, isso já é certo, mas ninguém sabe ao certo o tempo de recuperação. A gente torce para que seja o mais rápido possível. Hora de falar sobre Michael, ex-atacante do Flamengo, do Goiás, e que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, como o próprio Flamengo, São Paulo, Corinthians, entre outros. A notícia, divulgada nas últimas horas pelo UOL, dá conta de que o Michael não ficará no Al Hilal para a próxima temporada, ou seja, a partir de agosto. O contrato dele tem mais um ano de duração, mas o time saudita, o atual campeão, sob o comando do Jorge Jesus, busca jogadores de mais nome, de mais estrela, e gostaria de dar uma reformulada, especialmente nos atletas estrangeiros. E é por conta dessa situação que o Michael pode acabar sendo negociado. Atleta que hoje tem 28 anos de idade, titular absoluto da excelente temporada do Al Hilal, ganhando praticamente tudo. Na temporada atual ele fez 51 jogos, 11 gols e 10 assistências. Os números só não foram melhores do que aquela última temporada com a camisa do Flamengo em 2021, com 62 partidas, 19 gols e 10 assistências. No fato de estar indo para o último ano de contrato no Al Hilal e a necessidade do clube em buscar reforços de mais peso, pode permitir que o Al Hilal faça uma negociação bem mais barata do que em outros tempos, quando exigia 10 milhões de dólares. E a pergunta que eu quero deixar para você é: o Michael caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para marcar dirigentes do seu time ou para iniciar uma campanha. Quem sabe essa informação não chega aos dirigentes do seu time e o Michael possa ser contratado. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Felipe Coutinho desembarcou no Rio de Janeiro nas últimas horas, depois de 17 horas de viagem. O contrato dele no Al Duhail do Catar acabou, ele está num período de férias e foi perguntado no desembarque no Rio sobre a possibilidade de fechar com o Vasco. A frase foi, abre aspas, nesse momento não posso falar nada. A única coisa que consigo falar é que existem conversas, e como já havia contado lá em São Paulo, é sobre a minha vontade, todo mundo já sabe, fecha aspas, o Coutinho dizendo que todo mundo sabe da vontade dele em voltar para o Vasco. Já contei para vocês que há um acordo entre as partes. Coutinho chegou a apertar as mãos de um dirigente vascaíno, assegurando que vai voltar. Ele inclusive topou ganhar 30% dos vencimentos na comparação com os 3 milhões e meio de reais a que tem direito lá no Aston Villa. O contrato no clube inglês tem mais 2 anos de duração e é isso que impede o anúncio, embora exista otimismo para que o Coutinho consiga uma rescisão do contrato de forma amigável com o Aston Villa e fique livre para se tornar jogador do Vasco. O anúncio pode acontecer, quem sabe, durante o fim de semana. Só para completar, Pedrinho e outros diretores da Associação do Vasco estão em São Paulo por uma série de reuniões, debates sobre a SAF do clube. A ideia é vendê-lo, encontros com fundos de investimentos, com bancos interessados e também com o pessoal da XP. Quero fechar o vídeo para contar sobre um posicionamento oficial da VaidBet. Enfim, a patrocinadora master do Corinthians se pronunciou em meio a várias especulações de que ela pode deixar o patrocínio do Timão, 370 milhões de reais garantidos num contrato de 3 anos. A VaidBet emitiu uma nota dizendo o seguinte, eu separei os principais trechos. Abre aspas.
a VaideBet informa que desde o mês de abril tem solicitado esclarecimentos sobre o caso. Durante as últimas semanas, pediu informações em ocasiões variadas e realizou uma reunião presencial no clube em 8 de maio, além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira. Aqui vem uma parte importante. Desde o primeiro momento, a VaideBet foi contatada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzido pela referida interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações. Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio. Só para um rápido esclarecimento, pela primeira vez a VaideBet corrobora com o posicionamento do Corinthians de que havia sim um intermediário, alguém que participou e que merecia esse valor de 25 milhões e 200 mil reais. Só que a VaideBet completa a nota da seguinte maneira: a VaideBet observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos. Fecha aspas. Então, só para deixar registrado, a parceira do Corinthians admite que houve um intermediário na negociação, mas não descarta um rompimento do contrato. Já contei para vocês com exclusividade que a multa rescisória equivale a 10% do valor que ainda tem por ser pago. Se for quebrado agora, em vez de 310 milhões de reais, o Corinthians fica com apenas 31 milhões de reais. Só para completar, Sérgio Moura, que se licenciou do cargo de superintendente de marketing do Corinthians, fez uma reunião com jornalistas nessa quinta-feira e admitiu que o presidente Augusto Melo vai a Londres para, entre outras coisas, se reunir pela primeira vez com representantes da Emirates, como eu contei para vocês com todos os detalhes na semana passada. Curtiram o vídeo? Deixem like, se inscrevam no canal. A gente se encontra às 7 com a live. Abraço, tchau!